Alguma vez bateu aquela sensação de que no jogo do dinheiro as regras foram feitas pra gente perder? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro Nascido para Vencer, do Acton Lobo. A ideia é desvendar esse sistema que, segundo ele, foi todo desenhado para nos manter no mesmo lugar. E, o mais importante, como é que se vira esse jogo? Então vamos direto ao ponto com a pergunta que é o coração do livro. A tese é forte. Fomos condicionados não para vencer, mas para estagnar. Será que existe mesmo uma estrutura montada para manter todo mundo exatamente onde está? É uma ideia, assim, bem poderosa e é isso que a gente vai investigar agora. E aqui está a grande metáfora da coisa toda. O autor descreve o sistema como se fosse uma fábrica gigante, a tal fracasso SA. Uma linha de produção que forma cidadãos prontos para o consumo, para a estagnação e não para o crescimento. É uma imagem forte, né? E ela define bem o problema que a gente precisa entender. Ok, vamos entrar no primeiro ato da nossa análise, a fábrica do fracasso. É aqui que a gente vai desmontar as engrenagens desse sistema que, supostamente, foi feito para limitar o nosso potencial. Para ter uma ideia do tamanho do problema, olha só para esse número. Em 2020, só 3% da população brasileira investia na bolsa. Pensa bem nisso. É um número que grita, que escancara como a imensa maioria das pessoas estava completamente fora do mapa da criação de riqueza no país. Então, quem seriam os arquitetos por trás dessa tal fábrica? O livro aponta para 3 pilares. Primeiro, uma educação que ensina de tudo, menos a lidar com o próprio dinheiro. Depois, uma mídia que bombardeia a gente com consumo e notícias negativas. E, por fim, uma cultura que valoriza muito mais o agora do que o amanhã. Juntos, esses 3 criam a engrenagem perfeita para um ciclo vicioso. E o resultado disso tudo? Um condicionamento para o consumo. A sociedade toda incentiva a compra de coisas que perdem valor, sabe? O celular do ano, o carro novo, em vez de investir em ativos que podem crescer e gerar riqueza no futuro. É aquela cultura do ter, agora, em vez de construir para o amanhã. Mas calma, nem tudo está perdido. Agora a gente muda o tom. Vamos para o segundo ato. O momento da quebra, a chance da virada de chave. O que o livro chama de o grande despertar. O autor usa um conceito interessante, o de cisne negro, para falar desse catalisador de mudança. São aqueles eventos que ninguém espera, de impacto gigante, tipo a pandemia de 2020. Eles podem criar uma falha no sistema, uma brecha, que força todo mundo a repensar tudo. E essa citação ilustra isso de um jeito brilhante. Um momento de crise global, que travou o mundo, acabou abrindo uma janela de oportunidade única. Aquela parada forçada deu tempo para as pessoas estudarem, buscarem alternativas que talvez nunca tivessem cogitado antes. Isso nos leva a uma escolha muito simbólica que o livro propõe. Uma que, no fundo, todo mundo enfrenta. De um lado, o produto que se compra, que dá aquela satisfação na hora, mas que perde valor assim que sai da loja. Do outro, um pedacinho da empresa que criou esse produto, um ativo com potencial de se multiplicar com o tempo. É a escolha entre ser apenas um consumidor ou ser também um dono. Bom, depois de ver o problema e a oportunidade, a gente chega no terceiro ato, a solução. E não é só sobre dinheiro, não. É sobre reprogramar a nossa mente a adotar um novo código. E aqui está o centro da transformação. De um lado, tem aquela mentalidade que diz pra gente ficar na média, não se destacar, sabe? Do outro, uma filosofia de melhoria contínua, que é inspirada até no conceito japonês de Kaizen, que significa mudar para melhor. O ponto crucial é essa busca sem fim por evolução, um passinho de cada vez, todo dia. Então, como é que se coloca isso em prática? O livro desenha um caminho bem claro. Primeiro, entender que investir não é um cassino. Segundo, ir atrás de conhecimento de verdade. Terceiro, se cercar de informações e pessoas que ajudem nessa nova jornada. E por último, o mais difícil talvez, ter a paciência e a disciplina para focar no longo prazo. E esse reforço visual aqui é crucial. Liberdade não é um golpe de sorte, né? É consequência de educação. É preciso entender as novas regras do jogo para poder ter chance de vencer. Para fechar, vamos para o nosso último ato. Uma olhada no futuro que já está sendo construído por uma nova geração de investidores. Os dados mostram que essa mudança de mentalidade não é só teoria, não. O número de investidores no Brasil triplicou em um único ano, bem naquele período do cisne negro. Isso mostra que tem um movimento real acontecendo, uma nova geração que está despertando e pegando as rédeas do próprio futuro financeiro. E o objetivo final, como o autor Sampen reforça, não é simplesmente juntar dinheiro.
é sobre conquistar a liberdade de escolha, ter o controle do próprio tempo e a capacidade de construir a vida que se quer, sem depender das engrenagens daquela fábrica do fracasso. Depois de tudo isso que a gente viu, a questão que fica não é se existe um caminho, mas sim qual o custo de continuar esperando para começar. Essa jornada para quebrar o sistema começa com conhecimento. Para quem quer se aprofundar de verdade e entender o passo a passo completo, o link para o livro Nascido para Vencer está aqui na descrição.